A grande questão é quando o povo fala e quando a fala do povo é certa, é justa e, mais do que isto, é necessária. Do chimarrão.com Dom de ontem, terça-feira, eu me referi a este lago de enxofre, este lago azedo, apodrecido, que se chama neoliberalismo, que tem os seus afluentes que correm por dentro do Congresso Nacional, por parte do governo Lula, pelo judiciário brasileiro e por muitas influências sobre o povo brasileiro, como, por exemplo, a mídia. Isto a gente sempre tem que lembrar, tem que enfatizar, como, por exemplo, o esporte, acentuadamente o futebol, que virou a empresa neoliberal, sem esquecermos as igrejas, que viraram antros mercadológicos de vendas de coisas bem no espírito neoliberal. Venda de corais, cantores gospel, conjuntos musicais abençoados por Deus, discos, nuvens, equipamentos, perfumes para Jesus, roupas para as damas de Cristo, calçados, enfim. É um verdadeiro shopping neoliberal que muitas igrejas vivem. Igrejas que outrora foram sérias e que viraram também antros integrantes desse lago de enxofre neoliberal que fervilha, borbulha, de quando em vez joga chamas para a destruição das coisas do povo. Mas não é só isso. Quando o povo fala e fala mal, quando o povo fala e a sua fala foi para reforçar tudo contra ele. Isto ocorreu, por exemplo, em 2013, junho de 2013, cujos 10 anos, lamentavelmente, nós nos lembramos agora. Quando o povo defendeu intervenção militar, começou ali. Quando o povo que começou a defender o passe de 20 centavos, com o famoso slogan em São Paulo, se a tarifa não baixar, São Paulo vai parar. Bem assim, dessa forma horrível de uso de dois verbos. Ali o povo foi invadido pelos interesses contra ele, que já não eram mais 20 centavos, eram milhões de reais e de dólares envolvidos contra o povo, fazendo do povo vozes de taquara rachada, defendendo os interesses neoliberais do lago de enxofre, deste lago acre que queima tudo em nosso país, feito dos interesses predominantemente capitalistas, burgueses, privados, como vem se vendo. Então, nesse momento, o povo falou, mas falou mal. O povo foi usado, foi manipulado, manobrado, vergonhosamente. Gente boa dos nossos familiares foram usados como porta-vozes do inferno em favor do enxofre, do lago de enxofre.
É assim, quando o povo fala mal, fala contra si. Quando as vozes do povo são usadas, o povo é abafado. Lembro-me, e já recordei isto aqui com vocês, quando foi para criar aquele falso impeachment no Senado, principalmente de alguns senadores picaretas que diziam que as vozes das ruas pedem o impeachment, pedem a cassação da presidenta Dilma. As vozes das ruas eram essas, agora usadas contra o povo. As pesquisas informam que o lugar dessas vozes são o sul e o sudoeste do país. Notadamente, quem mais resistiu a estas vozes mal usadas contra o próprio povo, pelo povo, manipulado, quem mais resistiu foi o Nordeste brasileiro. E um índice grande de resistência. Como sempre, o Nordeste resiste. Então, as vozes do povo, quando expressam mãos grandes e poderosas por detrás do povo, podem contar que o povo se afogará no lago de enxofre, como de fato aconteceu e os resultados ainda sofremos hoje. Então não basta o povo ir para as ruas e ocupar as ruas. É preciso entender em torno de que agenda, de que proposta. Quem manipula por detrás esse povo nas ruas? É preciso perguntar, sim. Mas há um momento em que o povo fala, e quando fala, ele expressa exatamente o que lhe interessa, as suas necessidades. E quando estas vozes se agigantam, os que manipulavam, os que manipulam, tremem de medo e fogem. Vejamos alguns exemplos. Enquanto o povo se calava, no máximo que gritavam era pelos seus times de futebol, como sempre, aliás. Expressão da alienação é o futebol. O povo não ouvia as vozes, os gemidos dos que sofriam torturas bárbaras, dores imensuráveis nos porões da ditadura. Mas quando o povo se colocou em marcha, se colocou nas ruas, se uniu e passou a gritar que povo unido jamais será vencido. Passou a cantar as músicas de Chico Buarque. Passou a cantar o hino nacional como seu hino nacional. O povo falou em torno das suas agendas, com coordenações completamente comprometidas e amarradas neste povo. Porque o povo também não inventa mobilização. O povo não inventa fala. O povo não inventa agenda. O povo não inventa discurso. Há que se organizar e ser direcionado, ser construído para isso. E o povo já fez isso, mencionei, durante a ditadura. Um fato marcante foi o dia 1º de maio de 1980. Dizem alguns analistas que ali a ditadura militar, que oficialmente só acabou quando começou a Constituinte, na verdade, o seu suspiro de morte foi no dia 1º de maio de 1988, quando o povo falou.
O povo celebrou uma missa na igreja matriz de São Bernardo e depois os trabalhadores saíram naquela oportunidade que já era muita gente, 1 milhão de pessoas por dentro da Avenida do Mar, enfrentando pelotões do exército brasileiro usados contra o povo, com militares dos dois lados da avenida e ainda cobertos por helicópteros, aviões, para intimidar. E o povo avançou. Me lembro que o Frei Beto, o querido Frei Beto, apavorado com tudo aquilo, depois da missa, ele foi ao microfone e pediu que os trabalhadores não fossem às ruas, porque haveria uma chacina por parte da ditadura, matando milhares deles. O povo foi. E não houve chacina. O povo calou as armas e afrouxou as pernas dos ditadores. Aí o povo falou corretamente, de forma justa, com uma agenda que enfocava não só um conceito abstrato de liberdade, mas enfocava o custo de vida, que era insuportável no momento. Enfocava o emprego, enfocava a educação, enfocava a luta pelos juros de 12%, enfocava o problema da dívida externa que precisava ser investigada por causa da intensidade de corrupção e roubo em torno da dívida externa. Uma pauta grande, mas com os pontos principais, e todos unidos gritavam pelas ruas. O falecido senador Teotônio Vilela, que escreveu um plano de governo, inclusive, deixou a sua biografia, ou ali, ele conta que estava ao lado do general que comandava as tropas militares fortemente, assustadoramente armadas, com cães, com toda a tecnologia do momento. E o general se dirigiu ao senador Teotônio Vilela, que faleceu precocemente, atingido com um câncer no cérebro. E agora, senador? O senador disse: "Ô Senhor, pede para as Forças Armadas, para o Exército evacuar, ou nós dois seremos os primeiros a sermos mortos aqui, porque o povo não desistirá." O general ligou para Figueiredo, que era o ditador de plantão no momento, e Figueiredo mandou as Forças Armadas se retirarem. O povo gritou de felicidade, porque a sua voz foi imposta, a sua voz foi ouvida, a sua fala foi correta. O povo unido venceu. Em várias oportunidades o povo se uniu para vencer. Outra foi pelas diretas já. Não ganhou as diretas já, mas acumulou forças de milhões de brasileiros que se reuniram em praça pública, nas ruas, por todo o país, e consagrou importantes lideranças como Ulisses Guimarães, como Lula, como Leonel de Moura Brizola e tantos outros que se levantaram do meio do povo. O povo também acumula quando fala, até passar pelo colégio eleitoral e chegar na Constituinte. O povo se mobilizou e falou muito através da Constituinte.
teve imensas derrotas porque a burguesia fez de tudo para comprar a Constituinte e comprou em muitos aspectos, e introduziu na Constituinte e na Constituição ideias neoliberais. Não permitiu anistia dos torturadores, dos assassinos militares em desvios de função, criminosos da ditadura militar. Mas houve grandes vitórias. Os exemplos são imensos ao longo da história. Eu me lembro agora, acentuo aqui, os recentes. E um dos últimos foi quando parecia que nós perdíamos tudo. Já perdíamos, o povo brasileiro perdeu o governo quando demitiram, depuseram de modo injusto, violento, bárbaro, com as forças repressoras do capitalismo neoliberal, dos mais violentos da história da humanidade aqui no Brasil, tomaram conta do governo, expulsando uma mulher justa e honesta para impor um manobrável, um frouxo, um serviçal da burguesia, Michel Temer. Ali o povo recuou, o povo deixou de falar. Os movimentos sociais voltaram para casa. Os sindicatos se intimidaram. Silêncio no país e cada grupinho, cada movimento identitário passou a cuidar das suas coisas, das suas agendas, sem que o povo brasileiro falasse. Não se ouviu mais o povo brasileiro falar. Porque não dá para dizer que eleição seja a expressão total do povo. Um povo que vota em silêncio. Não dá para dizer que campanha eleitoral seja a mobilização total do povo. Esse tipo de campanha eleitoral totalmente controlada pela burguesia mais apodrecida que comanda este país. Quando prenderam Lula, parecia que o mundo desabava sobre nós. Já tinham prendido grandes personalidades do movimento político, social-democrático, progressista em nosso país. Mas quando prenderam Lula, o dia que o capturaram um carro da Polícia Federal, aliás, vários caras fazendo um comboio pelo centro de São Paulo, com o tesouro desejado por Sérgio Moro e por Deltan Dallagnol, depois quando ele entrou no helicóptero e sobrevoou em direção a Curitiba. Eu me encontrava na Amazônia naquele momento e vi o povo chorando amargamente. O sabor da derrota passava pela garganta popular. Parecia que o povo nunca mais falaria. Mas bastou trancafiar em Lula. Muitas ameaças ocorreram, inclusive da transferência dele para enfiá-lo num quartel, para que o povo não mais o acessasse. Para que a mobilização em torno da Polícia Federal em Curitiba crescesse com repercussão internacional planetária. Se houvessem outros povos, outros planetas, certamente seria interplanetária a repercussão. Com a desmoralização cada vez crescente de Sérgio Moro e do lavajatismo apodrecido. O povo não se calou, o povo falou. O povo se manifestava em torno da delegacia da Polícia Federal em Curitiba, que virou o palco do fascismo, do golpe. Mas também se manifestou em vários lugares do país. Surgiram as cornetas,
Surgiram os instrumentos musicais. Surgiram as manifestações em metrôs, teatros, cinemas, em toda parte. Cresceu a voz do povo falando. Até que tomou as janelas e portas do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário, para libertar Lula e mostrar a sua inocência e mostrar o grau de traição que ele sofria, que o povo brasileiro sofria ao prendê-lo. O povo rebentou as correntes. O povo derrubou as grades da prisão. O povo desmoralizou o mensalão e destruiu a Lava Jato. Mas o povo precisa falar muito mais. Nós temos que voltar para as ruas. Nós temos que unir as nossas coordenações sindicais, centrais sindicais, os movimentos sociais, as igrejas, do que restou ainda de toda essa podridão contra o povo. Temos que nos unir para colocar o povo na rua. O povo não pode se calar, não. As coordenações não têm o direito de calar o povo e permitir que o povo cale, e nem que haja inocência de negociar com essa bandidagem do Congresso Nacional. Pois com bandido, a negociação sempre é enviesada, perigosa e marcada por traição. Então, é preciso voltar para as ruas. A democracia mínima que temos corre riscos. O povo precisa falar. Precisamos completar o que deixamos para trás. Quando conquistamos a eleição para os governadores dos estados, quando conquistamos as eleições para os prefeitos das capitais das áreas de segurança nacional, quando conquistamos a eleição plena para o Senado Federal, não mais com o senador biônico, parece que houve uma acomodação. Cadê as lideranças que só buscavam a eleição? Quando conquistamos a Constituição, esta maneta aí, essa perneta Constituição, e agora uma senhora envelhecida e toda remendada, com a sua coluna vertebral toda cheia de parafusos enferrujados. É preciso que o povo volte para as ruas. Mas é preciso que volte rápido. Porque o lago de enxofre tende a se transformar num mar. E este mar tem que ser o povo, e não um enxofre neoliberal e golpista. No mundo novo que se avizinha, um mundo novo de verdadeiras articulações e de entendimento mundial multipolar, é preciso que nos fortaleçamos. O nosso povo precisa falar. O nosso povo precisa romper com o mutismo. O nosso povo precisa levantar a cabeça. O nosso povo merece levantar os braços e contar as vitórias da unidade. O nosso povo precisa conquistar o que se perdeu, como a saúde, a educação, como o transporte de qualidade num país destroçado, como a segurança com verdadeiros responsáveis por segurança de verdade e não com bandidos vestindo farda. O povo precisa conquistar forças armadas verdadeiramente nacionalistas e democratas. O povo precisa conquistar um judiciário que esteja ao lado do povo e não dos interesses neoliberais.
Mas antes o povo tem que ir para as ruas. O povo precisa varrer esse Congresso Nacional da história do Brasil e conseguir outro Congresso que sirva aos interesses nacionais de um país independente, de um país soberano, de um país com distribuição de riquezas para todos nós. Chega de ver o nosso povo doente, com fome, desempregado, afundando no crime. O nosso povo precisa falar. E olha, eu tenho certeza de que o nosso povo falará, porque as vozes não é somente a minha aqui. Muitas vozes se levantam exigindo isso. E como eu disse no chimarrão.com ontem, a pessoa que mais pode ajudar esta mobilização para que o povo fale é o presidente Lula. Ele tem a maior autoridade para isso. Ele precisa assumir essa postura. Nós precisamos que ele assuma esta liderança para pressionar, para acumular forças e energias. Não é possível que este delinquente que está na presidência da Câmara, seu Arthur Lira, tenha o desplante de dizer que o combustível do governo Lula está acabando na Câmara. Não é possível esse tipo de ameaça rasteira, perversa. Um povo que fala não pode aceitar isso. Isto é uma afronta, é um desrespeito. Então o nosso povo precisa falar. Mas falar corretamente, falar com justiça, falar produtivamente, falar para que a sua voz cale para sempre, entre para sempre nos ouvidos do próprio povo e nunca mais seja esquecida. Fala, meu povo. Falemos, meu povo. Unamo-nos, meu povo. Abraços proféticos e revolucionários.